Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. O Evangelho de São João, capítulo de número 6, e o versículo 22 até o versículo de número 27 nos diz: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca vos terá sede. Amado, nós sabemos que é muito importante nós termos o alimento a nível natural. Pão, arroz, feijão, o alimento para o sustento do nosso corpo físico. Mas o principal de tudo, meu irmão, o que vai nos sustentar realmente a nível espiritual, o que vai nos sustentar para a vida eterna, para realmente nós estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, é o pão vivo que desceu do céu. É Jesus de Nazaré, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, cabeça da igreja. Ele é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente. Ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. E nesta manhã, meu irmão, talvez você nós estejamos preocupados com tantas coisas. Isso muitas vezes é normal. É digno muitas vezes da gente correr atrás em mente daquilo que a gente necessita. Mas não podemos se esquecer que o principal de tudo, meu irmão, é a salvação, a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo.
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Por isso que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E esse texto aqui: Jesus é o pão da vida para os que creem. E ele nos diz claramente: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Querido, nós temos que buscar a Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. A única maneira de sermos abençoados, a única maneira de termos proteção, a única maneira de sermos agraciados com a vida eterna, a salvação, é através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E aqui os discípulos disseram-lhe, pois, as pessoas de um modo geral, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. É Jesus. É Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não João, não é os apóstolos, não é a minha vida, não é pastor, não é evangelista, não é diácono, não é diaconisa, não é Maria, não é remédio ser humano. O único que pode nos salvar se chama Jesus de Nazaré, aonde o Deus Todo-Poderoso enviou para nos salvar. A Bíblia nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pelo que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Oh, meu irmão, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo te ludibriar. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhe a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus. Não existe outro. Não existe outro, meu irmão, minha irmã, que possa nos salvar. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não teremos fome espiritual, sede espiritual, porque Jesus sacia, meu irmão. Jesus, ele sacia com o mais principal pão que existe, é Jesus de Nazaré. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, olha o que diz: mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite
no último dia, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo como funciona a grandeza de Deus, o poder de Deus? Pai querido, nós chegamos na tua presença nesta manhã, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a água que mata a sede eternamente, é aquele que nos sacia a fome, Pai espiritual. Eu quero te pedir, meu Deus, nos abençoa, nos proteja, nos livra de todo engano, de todo ensinamento errôneo, e que nós possamos cada dia, meu Deus, estarmos na tua presença, te servirmos, te adorando e ficarmos firmes nos preceitos, nos mandamentos da tua palavra, meu Rei. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.